Hora de conversar com Mônica Bergamo. Há quem diga que os interesses por trás disso são escusos, que Elon Musk não se converteu subitamente em um democrata respeitador das leis, mas o fato é que ele tem mandado piscadelas, beijocas, em direção ao STF. Isso amoleceu o coração do Xandão, Mônica? Bom dia pra você. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, a gente que revelou aqui, né, ontem que o Elon Musk começou a cumprir as decisões judiciais do Alexandre de Moraes, né, suspendendo perfis acusados de cometer crimes, fez mais, Megali recontratou os advogados do Pinheiro Neto para representá-lo no Supremo, protocolou petição dizendo quais foram as contas suspensas, que nós vamos até dar aqui a lista delas no final desse comentário, se comprometeu a indicar um representante no Brasil, tudo conforme o figurino, só que isso, Megali, não foi suficiente para amolecer o coração do Alexandre de Moraes. Né? O Alexandre de Moraes não reconheceu os advogados e não vai reconhecer os advogados enquanto o X não indicar um representante no Brasil. Né? Para ele ser representante no Brasil, a empresa simplesmente não existe, não dá para considerar que existe um funcionamento da empresa aqui no Brasil, e, portanto, se ela não existe, ela não pode indicar advogados. E ainda aplicou aquela multa de 5 milhões que foi noticiada ontem cedo por causa da bula do bloqueio do X. Né? O X voltou a funcionar para a perplexidade de todo mundo, né? E legalmente, Alexandre, eles já suspenderam isso, né? Já não está mais disponível no Brasil, mas houve essa multa do ministro. O fato é, o Megali, que o Supremo está dividido. Né? Há ministros que são otimistas, e tão otimistas com essas iniciativas do X, como o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso e alguns outros, mas o ministro Alexandre de Moraes acha todo mundo inocente e mantém uma desconfiança muito grande de que o Elon Musk só está querendo enrolar, ganhar tempo, que não vai se enquadrar, que não vai, de fato, respeitar a soberania do Brasil, e o respeito à soberania seria o respeito às leis brasileiras, né? E às decisões judiciais brasileiras. Então, ele já estaria demonstrando isso. Quer dizer, ele dá um passo para um lado, mas dá três para o outro. Um para um lado, três para o outro. Né? Então, portanto, ou indica um representante de 24 horas, ou nada de falar com o Supremo. O Supremo não vai, ou pelo menos o ministro Alexandre de Moraes não vai ouvir esses advogados. Agora, o Megali, nesse choque entre o mar e as pedras, né, quem acaba apanhando mesmo são os mariscos, todo mundo fica sem ter acesso a essa rede social, especialmente, né, os que foram o pivô de toda essa confusão, que são aquelas contas, aquelas pessoas, aqueles perfis que, no entendimento do Supremo, cometiam crimes, né, nas redes. Ele determinou a suspensão e acabou que não foi obedecido. Quem são essas contas, Megali? Eu estou com a lista aqui porque o próprio X informou as contas. Então, vou pegar aqui. Por exemplo, o senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval acabou ficando sem as contas dele ele estava, né, funcionando, estava lá no Twitter, no X, ex-Twitter, continuava. Agora eu vou pegar a lista aqui porque eu perdi, mas ele continuava ativo, mesmo com a ordem de suspensão, mas agora o X suspendeu, obedeceu aí o Alexandre de Moraes. Quem mais, além do senador Marcos Duval? O influenciador bolsonarista Ed Raposo, que disputou uma vaga de deputado federal pelo PTB do Rio de Janeiro de 2022, está suspenso agora. O engenheiro Cláudio Luz, ele tinha menos de 600 seguidores, né? O pastor Josias Pereira Lima, o ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, ele mantinha 2 perfis ativos. O Paulo Figueiredo está sendo investigado por participar da tentativa no inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado no Brasil. Ele que é neto, né, do ditador João Batista Figueiredo. A esposa do ex-deputado Daniel Silveira, o Daniel Silveira que está preso, e ela usava o Twitter e foi suspenso o Twitter. Agora chama Paola ela, e a filha adolescente do blogueiro Oswaldo Eustáquio, que também deu uma grande polêmica, porque o Alexandre foi lá, porque ele suspendeu as contas, etc. E, por último, o influenciador bolsonarista Sérgio Fischer. Alguns aqui eu seguia, conhecia, outros não, Megali, mas fato é que são esses os suspensos.
Eu também. Alguns aí eu seguia e conhecia, outros eu não conhecia. Ed Raposo, por exemplo, eu não fazia ideia de quem fosse. Ainda não faço. Na verdade, descobri que ele é neto de um general que foi demitido pela morte do Vladimir Herzog. Então começou mal, mas aí a gente tá falando do vô dele, né? Não dele. Então eu não sei, não posso falar nada do Ed Raposo. Mas Paulo Figueiredo, eu já ouvi o Paulo Figueiredo defender uma guerra civil no Brasil. E é engraçado que ele defende, mas ele não participa, né? Ele mora na Flórida. Ele quer que a gente se mate aqui. Ele não tava lá depredando os prédios em Brasília, mas ele achava aquilo muito bonito, muito belo e justo. Mas não era ele que tava lá arrebentando tudo, enfrentando polícia. Aliás, não teve que enfrentar ninguém, né? Então, esse eu via. Incitar a guerra civil, esse eu via defender intervenção militar. Isso é crime no Brasil. Qual é o outro aí? O Oswaldo Eustáquio, né? O Oswaldo Eustáquio é um grande mentiroso. Um conhecido mentiroso. E é um cara que ele se definia como jornalista de alta performance, Mônica. Lembra disso? Cara, o cara, ele pensa que ele é o quê? Um carro de Fórmula 1, cara? Que jornalista de alta performance, brother. Um mentiroso, assim, contumaz. Aí ele foi preso, conta lá que ele caiu e perdeu o movimento pra baixo da cintura, mas toda hora filmam o cara mexendo a perna. Uma vez filmaram ele cruzando a perna na cadeira de rodas. Mas ele diz que tá paralisado, não que ele teve um movimento comprometido. Esses caras são criminosos, esses aí que eu conheço. O Marcos Duval teve uma polêmica. E qual foi a acusação que ele fez contra o Bolsonaro? Eu não me lembro. Cadê? Achei aqui, ó. Aí depois ele disse que era mentira. Que o golpe de Estado foi debatido em reunião com o Bolsonaro. Isso, aí depois ele disse que era mentira. Falou em uma transmissão ao vivo nas redes sociais dele. Tentou gravar o Xandão, lembra, Mônica? Pediu uma reunião com o Alexandre, ele levou lá um microfone escondido pra ver se o Alexandre... Eu acho que o Alexandre chegou a atendê-lo, não lembro. Atendeu, contou como é que foi a reunião lá, disse que o Marcos Duval ficava naquele Seca Lourenço lá, Xandão, e aí, né? E a eleição, né? Você tá interferindo, não tá? Só entre nós aqui. Ó, fala aqui bem perto do meu peito. Né? Fala aqui bem perto aqui da minha barriga. Desse botão aqui da minha camisa. Você tá interferindo, não tá? Você tá? Cara, o Xandão falou, o que tá acontecendo? Isso é um crime também, né? Você tentar gravar... O que tá acontecendo? Cara, esses caras... Imagina a cena! Esses caras não são... Imagina, os caras nem se conheciam. Aí depois disse que era mentira. Enfim, cara, não é uma gente muito qualificada. Né? Não vai fazer falta. Mas, de novo, você não pode bloquear e derrubar alguém por questão de opinião. Esses que eu conheço cometeram crimes. Crimes. Por meio das redes sociais. Não é opinião polêmica. Os outros eu não sei lá, Ed Raposo, aí eu preciso pesquisar. Mas esses estavam usando redes sociais para cometerem crimes. E crime é passível de você derrubar, assim, uma página horas. Como é que não? A gente não tem mais lei no Brasil? Enfim, Mônica, tempo esgotado. Vamos lá. Mônica Vamos Bergamo. esperar as cenas dos próximos capítulos. Tem só um print que o Thiago Rossi vai colocar na tela pra gente, porque sexta-feira é dia de humor, de meme. Vai. E aí, um perfil chamado O Brasil Que Deu Certo publicou esta mensagem. Parabéns, você foi escolhido para ser representante legal do X no Brasil, antigo Twitter. Para confirmar, mande um Pix de R$300 na chave desse número que em seguida te enviaremos R$150 mil pela representação. Assinado Elon Musk. Esse tipo de mensagem rolou, né? Igual a filha do Silvio Santos, né? Patrícia Bravanel. Olha, ainda não saiu a herança, né? A gente quer fazer homenagens e tal. Manda um Pix pra mim, por favor. Manda um Pix pra ajudar a pagar o velório. Mônica Bergamo volta segunda-feira com outras notícias exclusivas. Bom fim de semana, Mônica. Tchau, gente.